Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui novamente. É muita sacanagem isso aí, né? Pit Bitoca, pô, pelo amor de Deus, né? A menina outro dia falou isso. Falou, poxa, professor, uma aula presencial, ela, poxa, professor, pensei que o senhor era grandão, porque no vídeo você parece grandão e tal. Poxa, olha a decepção. 1,70m, 1,70m, 1,69m, por aí. Beleza? Fábio, quero saber de nada, eu quero é aula. Gente, muito tesão, muita vontade, vamos lá. Força, tesão, muito tesão, vamos lá. Agitação, tomou o café, jogou água no rosto, beleza? Então vem comigo aqui. Bem, escolhi 9 questões para a gente estar trabalhando aqui um ponto muito importante que vai cair certamente no teu concurso, tanto para técnico como para analista, tá? Nós vamos trabalhar a parte dos direitos fundamentais, então preste muita atenção porque eu vou ser muito objetivo, nós vamos trabalhar de forma objetiva, vamos trabalhar em cima da jurisprudência, também da letra da lei. Eu vou acelerar o ritmo porque nós temos aqui quase 1 hora de aula, mais ou menos, né? Quase 1 hora, e 1 hora você não vai aprender todo o conteúdo, é claro que não, mas eu vou falar de forma bem concentrada, objetiva, porque se cair na tua prova você vai lembrar e vai acertar a questão, é isso que importa. Depois vai me chamar pro churrasco, ok? Depois me manda posse churrasco, tá? Vou ter o prazer de comer esse churrasquinho aí, perfeito? Então vem pra cá, vamos na nossa primeira questão. Nossa primeira questão fala o seguinte, né? É uma prova de 2011, fala: a pessoa que tiver cometido um ato no exterior considerado como crime pelo Estado estrangeiro e como contravenção pelo ordenamento jurídico do Brasil. Bem, olha a cabeça da questão. Presta atenção na FCC. FCC você tem que estar ligado na cabeça da questão. Olhe para a cabeça da questão. Veja o que o examinador quer. Bem, ele fala que um indivíduo que cometeu um crime no estrangeiro, que lá é considerado crime, mas aqui não é considerado crime, é contravenção. Contravenção não gera prisão. Então, bem, ele pergunta: pelo ordenamento jurídico do Brasil, letra A, não será extraditada em respeito ao princípio da autodeterminação dos povos. Não tem nada a ver esse princípio da autodeterminação dos povos. Esse princípio, ele dá a possibilidade aí dos indivíduos, né, se autodeterminarem. É um princípio que está lá no nosso artigo 4º da nossa Constituição, um princípio que vai reger a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Não tem nada a ver com a cabeça da questão. Bem, a B fala o seguinte: não será extraditada em respeito ao princípio da presunção de inocência? Não, né? O inciso 57 do artigo 5º traz o princípio da presunção da inocência, o princípio da não culpabilidade. Não tem nada a ver com a questão, tá? O princípio da presunção de inocência vai falar que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado, antes de decisão judicial transitado em julgado, antes daquela decisão que não cabe o quê? Mais recurso. Bem, repare, nós vamos aqui pegar, esmiuçar um pouquinho dessa parte de extradição. Importantíssimo, não vou colocar no quadro, mas você vai identificar. Importante a gente saber a diferença entre 5 institutos, 5, tá? Extradição, entrega, deportação, expulsão e banimento. 5 institutos tem que estar na tua mente, você tem que saber, ok? Primeiro, vamos começar o banimento. Banimento você sabe. O que é o banimento? Banimento é retirada unilateral, compulsória, de quem? Do brasileiro, por ato atentatório à nossa ordem jurídica. Repare, é uma pena que é o que? Vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Então, banimento é vedado, uma pena vedada. Bem, mas a expulsão existe, Fábio? A expulsão existe. A expulsão é um instituto? Sim. Tá? A retirada compulsória unilateral do estrangeiro que atentou contra a nossa ordem jurídica é chamada de quê? Expulsão. A expulsão do brasileiro tem um nome específico. Qual é? Banimento, que não é admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Ok? Então, muita atenção. Já vimos 2. Terceiro, deportação. O que é deportação, Fábio? Deportação é apenas uma medida administrativa. Medida administrativa. O indivíduo entrou de forma irregular no nosso território, o indivíduo permanece no nosso território de forma irregular, ele se encontra com a documentação irregular, bem, ele é deportado, ele vai ser deportado para o país de origem dele ou um outro
país que ele escolha. Então, deportação é apenas uma medida o quê? Administrativa. Entrega. Fábio, entrega. Repare, o artigo 5º, parágrafo 4º, fala da entrega. Quando se falar entrega, você vai lembrar de TPI. TPI. Falou entrega, você lembra de TPI. Então, lembra de TPI. O parágrafo 4º do artigo 5º fala o seguinte: o Brasil se submeterá à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja manifestação fez adesão. Isso foi introduzido pela emenda número 45. O Brasil submeteu à jurisdição do TPI. Retira a soberania brasileira? Não. Não retira a soberania brasileira porque dentro desse TPI terão juízes brasileiros também. Ok? O nome dessa juíza era salvo engano, Silverstein, que compõe aqui o Tribunal Penal Internacional. Tem juízes brasileiros também. Perfeito? Então não retira a soberania da República Federativa do Brasil. Bem, então, pode um brasileiro ser entregue ao TPI? Sim. O TPI incide em cima do TPI um princípio. O princípio chamado princípio da complementaridade. Então preste atenção nisso. Princípio da complementaridade. Porque ele só vai agir quando o país não conseguir resolver esse problema. Então, ele vai agir de forma complementar. Incide, então, aqui, nesse nosso assunto TPI, o princípio da complementaridade, ok? Preste muita atenção nesse detalhe. O ato do Brasil mandar o indivíduo, entregar o indivíduo, transferir o indivíduo brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro para o TPI, essa transferência é chamada de quê? Entrega. Então, falou entrega, você vai lembrar de quê? TPI. Falou entrega, TPI. Falou entrega, TPI. Não esqueça disso. Bem, extradição, Fábio. Extradição, a entrega não é para o TPI. O TPI ele foi criado para julgar crimes de grande potencial ofensivo. Genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, entre outros. Quando se fala em extradição, a gente não fala em entrega. E a gente também não fala de TPI. A extradição é a relação com dois estados soberanos. Estados, países. Perfeito? Então, extradição é a transferência de um indivíduo de um estado para o outro, para que neste estado ele seja julgado, processado pelo crime que ele cometeu lá nesse estado. Raciocínio lógico, vamos lá. O professor Loyola é o professor mais bonito aí do Brasil, de acordo com o Marcelo. Olha aqui, raciocínio lógico, vamos lá comigo. O cara comete um crime em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Onde ele vai se esconder? Raciocínio lógico. Brasil. Perfeito? Isso. Ele vem se esconder no Brasil e aí acha um indivíduo aqui, lá, Ilha Grande, tomando uma água de coco. Ó, que beleza. E aí, esse país onde ele cometeu o crime pede a extradição, pede a transferência desse indivíduo para que ele seja julgado e processado aqui, onde ele cometeu o crime. Repare, isso é extradição. O pedido de um estado para o outro, da transferência desse indivíduo para que ele seja processado e julgado onde ele cometeu o crime. É um ato de soberania nacional. É um ato de soberania nacional por quê? Porque o país não está obrigado a extraditar. Extradita se quiser. Esse ato aqui é um ato de soberania nacional e quem vai analisar a legalidade da extradição é o Supremo Tribunal Federal. O STF ele vai analisar a legalidade da extradição, se é legal ou não essa extradição. Se for legal, ele vai jogar a bola para o presidente da República, que num ato discricionário, respeitando o tratado internacional, vai extraditar o indivíduo. Perfeito? Então, o STF que vai verificar a legalidade da questão, dessa legalidade. Ou melhor, a legalidade de extradição. Repare, gente, vem comigo aqui. Bem, na extradição, vai incidir também um princípio. Que princípio é esse, Fábio? É o princípio da dupla criminalidade. Princípio da dupla criminalidade, ou também chamado princípio da dupla tipicidade. Dupla criminalidade ou dupla tipicidade. E também o princípio da especialidade. O princípio da dupla criminalidade, o que é, Fábio?
Bem, para um indivíduo ser extraditado para outro país, o crime que ele cometeu lá tem que ser crime aqui também. Na verdade, a pena vai ter que estar em consonância também com o nosso ordenamento jurídico. Então não pode o Brasil extraditar se o crime que o indivíduo cometeu lá, aqui não for crime. Vai ter que estar em consonância com o nosso ordenamento jurídico. Esse é o princípio da dupla criminalidade, ou também chamado dupla tipicidade. Esse extraditado aqui, ele será extraditado para aquele caso específico. Então incide o princípio da especialidade. Não pode chegar lá e o outro país, né, julgar ele por outros crimes, né, se não for aquele do pedido da extradição. Então incide também o princípio da especialidade. Um outro fato importante da extradição é o seguinte: o artigo 5º, inciso 51 e 52 vai falar sobre extradição. Você já sabe. Brasileiro nato poderá ser extraditado? Em nenhuma hipótese. Naturalizado pode? Crime comum praticado antes da naturalização. Ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Estrangeiro pode? Estrangeiro pode. Exceto o quê? Crime político ou de opinião. No crime político ou de opinião, o estrangeiro não poderá ser extraditado. Fábio, perfeito. Até aí eu sei. Eu sei que você sabe. Mas existem dois pontos que quero falar com você. Na verdade, um outro ponto. Se trata de espécie de extradição. Quando se fala em espécie de extradição, existem dois tipos de espécie de extradição. A espécie passiva e a espécie o quê? Ativa. Espécie passiva e espécie ativa. Você lembra de um brasileiro que saiu daqui para surfar na Indonésia? Foi surfar. Não era o Rodrigo, não. O Rodrigo surfa também, né? Parece não, mas surfa. Bem, esse brasileiro nato saiu daqui do Brasil para surfar na Indonésia. Só que tinha o que na prancha dele? Drogas. Drogas. Bem, a primeira coisa que o Lula fez foi o quê? Pedir a extradição desse brasileiro, porque ele já cometeu o crime aqui no Brasil. Ué, brasileiro nato, Fábio? Sim. O que aconteceu? Como é um ato de soberania nacional, a Indonésia deu a extradição? Não. O Lula pediu clemência, aplica uma outra pena. A Indonésia, não. A Indonésia falou, não, quem sabe é nós. Mole? É, quem sabe é nós. Sabe como é que esse rapaz morreu? Porque tráfico de drogas na Indonésia é o quê? Pena de morte. Sabe como ele morreu? Pisada de elefante. Pisada de elefante. Bem, se na tua prova ele surtar, ele vai colocar espécie de extradição. Aí, você vai ter que observar. Se o Brasil estiver dando o indivíduo, extradição passiva. Se ele estiver pedindo o indivíduo, extradição o quê? Ativa. A nossa regra, que está no artigo 5º, inciso 51 e 52, é a passiva. Brasileiro nato poderá ser extraditado? Em nenhuma hipótese. Agora, na Lei 6815 de 80, traz a extradição o quê? Ativa. Ativamente, o brasileiro nato poderá ser extraditado. Então, como ele pode te perguntar na prova? Como? Ó, na espécie de extradição ativa, o brasileiro nato poderá ser extraditado? Sim. Ativamente, o brasileiro nato poderá ser extraditado? Sim. Porque se ele perguntar, brasileiro nato poderá ser extraditado? Você tem que responder o quê? Não. Porque essa é a nossa regra. Ok? Então preste atenção que eu vou te fazer perguntas e você vai me responder e a gente vai estar dialogando. Eu vou estar escutando você aqui. Então responda aí de casa que eu vou estar escutando. Perfeito? Bem, em uma relação homoafetiva, para a gente aqui memorizar isso aqui de uma vez por todas, você consegue identificar quem é o ativo e o passivo? Em uma